O Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele e exclamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, dizendo: Por que batizas, pois? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém a quem vós não conheceis. Este é o que vem depois de mim, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Após mim, vem um homem que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu mesmo não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus.
Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. E Jesus lhe disse: Siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 potes de pedra, deitados para a purificação dos judeus, que levavam cada um 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água esses potes. E encheram-nos até em cima. Então lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus fez este início de milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois,
os judeus dizendo: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Este veio a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, dizendo: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe segunda vez e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e era batizado. Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram a João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que ele está batizando, e todos vão a ele.
João respondeu, dizendo: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. O que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do esposo. Pois esta minha alegria está completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que vem de cima é sobre todos. O que é da terra e fala da terra. O que vem do céu é sobre todos. Ele testifica o que viu e ouviu, e ninguém recebe o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho sela que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 4. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse: Que perguntas?
Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrementes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, pois, os discípulos uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhara: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Cristo. 2 dias depois, partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Seguiu, pois, outra vez para Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogava-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Rogou-lhe o oficial do rei: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe deram novas, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora começara a melhorar. E disseram-lhe: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre, ao voltar da Judeia para a Galileia. João 5. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe:
Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua maca e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua maca e partiu andando. E aquele dia era sábado. Disseram, pois, os judeus àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a maca. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio me disse: Toma a tua maca e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que fora Jesus quem o curara. E por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por esta causa, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder para exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?